Olá pessoal que acompanha o nosso blog, Ciência Informa. Hoje eu e o Bruno, a gente está aqui para gravar uma série de vídeos, né, sobre regulação do peso corporal, da composição corporal. E o primeiro deles a gente vai falar, afinal de contas, né, por que é tão fácil engordar? Existem algumas teorias, né, do porquê que é tão por que isso acontece, e a gente hoje vai tratar aqui de duas principais, né, a dos genes poupadores e a da deriva genética, né. Bruno, explica um pouquinho o que seria essa teoria dos genes poupadores. Pois é, esses dois olhares são olhares darwinistas, evolucionistas, né, que tentam explicar, de acordo com a evolução das espécies, por que o ser humano tem essa facilidade notória de engordar, né? A que é mais conhecida de todo mundo, né, é a tal da teoria dos genes poupadores, né, que seriam genes que propiciariam, né, o armazenamento de nutrientes. Então fala-se que os nossos antepassados paleolíticos, né, na época do homem das cavernas, né, eles tinham que caçar, evidentemente, eles tinham que coletar os seus alimentos, e aqueles que sobreviviam eram justamente aqueles que eram capazes de mais armazenar, né, nutrientes, na forma, por exemplo, de gordura corporal. Que é a forma mais eficiente de armazenamento. Isso. E isso porque eles tinham que passar por grandes períodos de fome. Exatamente. Né? E aí quem não tinha essa capacidade, a teoria fala que morria. Se morria, né, muitas vezes morriam antes de procriar, né, antes de passar os genes para frente. Isso. Então quem vivia até a fase adulta e tinha capacidade de passar os genes para frente, ou conseguia, né, procriar, eram aqueles que tinham essa capacidade. Pois é, aqueles que armazenavam mais gordura, né, eram aqueles que tinham vantagem competitiva. Exato. Em relação aos demais, né? E aí tinham, né, sobreviviam, né, e perpetuavam seus genes para as próximas gerações, né? De forma que a gente tem muita gente que acredita que hoje os obesos, né, são nada mais que uma forma evoluída, né, são resultado da evolução, né, são resultado da evolução, né, e são eficientes do ponto de vista de armazenamento de gordura, né? Agora, tem um pesquisador chamado Speakman, né, que propõe uma nova teoria para isso. Você pode falar sobre ela, Desiree? A teoria do Speakman, ele fala que teriam dois pontos de corte, né, do peso corporal, na verdade. Que assim como na dos genes poupadores, né, morreriam quem não teria uma capacidade mínima de estocar gordura, mas também teria um ponto de corte superior, né, no qual aquelas pessoas que tinham uma grande capacidade de acumular gordura, né, a gente tem que pensar que há milhares de anos atrás, eles brigavam para sobreviver também, eles não tinham simplesmente que caçar, eles eram caçados. E aí ele falava que essas pessoas que tinham maior gordura corporal, provavelmente, quando tinham que fugir de um predador, ele ficava para trás. E aí ele também podia ser morto nisso e também não conseguiria passar os seus genes para frente. Ou seja, o gordinho era uma presa fácil. Exatamente. Em miúdos, né? Trocando em miúdos é isso. E aí o que acontecia, né? Só que a partir do momento que os nossos antepassados, né, o homem das cavernas, começou a viver em sociedade e começou a desenvolver armas, 5 homens, né, conseguiam matar um javali, ou sei lá que animal que existia naquela época. Então o que aconteceu é que eles não tinham mais que fugir. Então há milhões de anos, eles falam mais ou menos de 2 milhões de anos atrás, que começou a desenvolver as armas e começou a viver em sociedade, então o homem já perdeu aquele ponto de corte superior. Então mesmo aquele que tinha maior capacidade de acumular gordura ou mais gordinho, ele não tinha que fugir, porque eles faziam algum tipo ali de armadilha e matavam os predadores. Porém, eles ainda passavam fome, então o ponto de inferior de corte ele se manteve no decorrer do tempo. E aí isso explicaria por que as pessoas ganham peso com facilidade e não tem essa regulação falando, opa, para de ganhar peso, vamos perder, né? Mas tem a regulação inferior, se a pessoa começa a perder peso, o corpo fala, não, né, não é por aí, ou não quer isso, e aí começa a regular de maneira que a pessoa comece a comer mais e gastar menos energia e tendo rebote, que a gente vai falar em outro vídeo. Na verdade, esses dois pontos de controle, né, Desiree, eles existiram, né, e foram eficientes em um determinado ponto em que você precisava ter o peso dentro desse controle, né, que era muito importante para você não ser caçado, né, e para você não morrer de inanição. De inanição, exatamente. O ponto de peso inferior continua muito forte até os dias de hoje, por isso que a gente não consegue baixar muito peso. Né? Ele é geneticamente controlado de uma maneira muito ferrenha, é difícil passar esse ponto. Passou, o peso sobe de novo, né? Que a gente parece que alcança
o piso, né? A partir do qual você não consegue reduzir mais peso. Cada indivíduo possui um ponto determinado geneticamente, mas ele é muito rígido. Né? É muito difícil você perder peso de uma maneira significativa abaixo desse ponto. Já aquele ponto que a Desiree explicou, superior, como ele se torna desnecessário a partir do advento da tecnologia rudimentar, claro, né? Mas o desenvolvimento de armas, de fogo, né? O domínio do fogo e tudo mais, o indivíduo conseguia, né, espantar o predador, né? De modo que esse ponto de cima acaba se tornando supérfluo, não é tão importante. E aí esse ponto de cima começa a sofrer o que a gente chama de drift, né? A teoria chamada de drift, que dá para traduzir como derivação genética, né? Alguns têm esse ponto um pouco mais firme e outros passam a não ter. E isso explica, né, Desiree, por que algumas pessoas têm mais dificuldade para emagrecer ou para engordar e outras não, né? Exatamente. E por que o Speakman fala, né, por que a gente então perdeu esse limite superior e não o inferior? Porque ele fala que o homem começou a dominar a agricultura e não passar mais tanta fome somente há 8 mil anos atrás, comparado a 2 milhões de anos, mais ou menos, do início das armas, né, do domínio do fogo, milhões e milhões de anos. Então ainda não deu tempo do nosso corpo se adaptar a essa nova realidade, que é, para a maior parte da população, o não passar fome. Então ele fala que futuramente, e aí futuramente provavelmente mais milhões de anos talvez, o nosso corpo comece a entender que não precise mais ter esse limite inferior também. Então que o emagrecimento não é por escassez de alimentos. Mas aí tem vários outros fatores que é importante. Mas é importante a gente deixar claro, né, por que engordar é tão fácil. Existem essas duas teorias. O que é interessante, que a gente acabou esquecendo de comentar, é que na teoria dos genes poupadores, que a gente muitas vezes até aprende na faculdade, um resultado possível dessa teoria, se ela fosse verdade, é que todo mundo, como todos nós somos originários descendentes de pessoas que sobreviveram e conseguiram procriar, em teoria, se esses genes tivessem essa grande capacidade de acumular gordura, todos nós deveríamos ser obesos, né? E não é isso que acontece, obviamente, basta sair na rua e a gente vê que isso não acontece. Então, existem essas duas teorias que são muito comentadas. Se a gente tiver que escolher uma, eu vou falar a minha, o Bruno falar dele, né? Mas eu acho que a do Speakman, da deriva genética, ela faz muito mais sentido, né? Mas pode ser que surja uma terceira ou uma quarta. Essas teorias evolucionistas, elas levam em conta diversos fatores antropológicos, sociais, genéticos, fisiológicos, biológicos, etc. Né? Então, ecológicos, né? Ecologia também é importante. Claro. A gente pode falar das aves migratórias, né? É verdade. É o argumento que o Speakman usa, né? Fala das aves migratórias, algumas aves migratórias, né? Elas têm uma capacidade de armazenamento de gordura impressionante. Elas sim possuem um genoma poupador. Porque todas aquelas que tentarem cruzar o oceano, por exemplo, e não tiverem muita gordura, o que acontece com elas? Elas morrem. Elas morrem, né? De modo que só aquelas que têm essa grande capacidade de armazenar gordura, um grande genoma poupador, conseguem transmitir para as próximas gerações, né, os seus genes, as outras morrem. Né? Que de acordo com ele, isso deveria ter acontecido também com o homem, né, se tivesse essa grande capacidade de acumular gordura. Todos nós seríamos obesos. Se o nosso genoma fosse poupador e fosse, né, cunhado lá naquela época dos nossos antepassados hominídeos, hoje em dia todos seríamos obesos. Né? Então essa é a grande crítica que se faz à teoria do Neil, né, que é um pesquisador da década de 60, que na verdade ele criou essa teoria para explicar diabetes do tipo 2 e depois essa teoria foi emprestada para a obesidade também, né, e muita gente acredita nisso, mas ela sofre sérias críticas pelo simples fato de que nem todo mundo na população é obeso. Né? Mas isso é só para dar um apanhado geral, esse vídeo inicial, né, para a gente falar dessas teorias da evolução e tudo que sai do darwinismo, né, parece estar errado, né, assim que se fala, né? Então a gente precisava dar um apanhado geral evolucionista sobre isso. Se vocês quiserem mais detalhes sobre esse tema, eu escrevi há um tempinho atrás sobre isso, entrem no blog do Ciência Informa e coloquem no localizador ali evolução, obesidade, algumas palavras-chave nesse sentido, ou Neil, ou Speakman, alguma coisa assim, que vocês vão encontrar um texto um pouco mais esmiuçado sobre o assunto. Com todas as referências também, que vocês sempre pedem. Exatamente. Gente, até o próximo vídeo sobre o controle da composição corporal, do peso corporal. Valeu! Até lá!